Hoje estamos de branco, né? Como a tia Roberta aqui contou a história do Saulo, né? História linda, maravilhosa, que a gente ama. Saulo, que depois virou Paulo. Hoje nós estamos de branco para representar que Cristo ressuscitou. Ele morreu, derramou o seu sangue, sim. Mas ele ressuscitou para transformar as nossas vidas, para ser o primeiro de muitos. Amém? A Bíblia fala isso lá em Colossenses, o primogênito de muitos. Aí, como assim primogênito? O primeiro filho de muitos que Deus teve através dele. Amém? Hoje nós só somos filhos de Deus por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 João. Primeira carta de João. Como ele diz, a igreja amada. Né? E aí a gente começa a pensar, né? Hoje nós vamos pensar sobre o branco. O branco lembra pureza, né? Santidade, paz. Mas aí a gente pensa assim: sim, Jesus, ele morreu, ressuscitou para transformar vidas. E eu já aceitei Jesus e já fui transformado, né? Eu já fui lavado pelo sangue de Jesus, eu fui transformado. Porém, né? Como disse Billy Graham, né? A gente achou que ia matar o velho homem no batismo, mas descobriu que o desgraçado sabia nadar, né? Então, esse branco simboliza a nossa luta de todo dia. A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E santificação é um processo duplo. Nós somos santificados quando recebemos Jesus, né? Jesus vem, nos limpa de todo o pecado passado, nos liberta da cadeia do pecado. Seu Espírito Santo é derramado sobre nossa vida. Só que nós não deixamos de ser homens, mulheres. Nós não deixamos de ser pessoas. Nós não deixamos de ser carne. E a palavra de Deus diz que a carne se inclina para o mal. Então, dia após dia, nós temos que verificar se tem alguma manchinha na nossa veste branca, né? Eu, quando era criança, minha mãe gostava muito que eu usasse branco. Não era uma muito boa ideia, não, porque eu me sujava todo sempre, né? Até adulto, assim, uma grande dificuldade, né? Minha esposa pode dizer. Eu coloco uma calça branca. Teve uma vez que eu consegui me sujar antes de sair de casa. Eu sou assim. Então a gente precisa sempre. Você recebeu suas vestes brancas, tem que estar sempre assim, ó. Tá limpo, tá limpo, tá limpo. E aí não, alguma coisa sujou, né? E se alguma coisa sujou? Porque no caminho acontece. Nós vamos ler do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2, como estamos acostumados, né? Eu vou começar. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas.
Tem uma versão da Bíblia, ela é uma versão bem diferenciada, o nome dela é A Mensagem. E ela traz o texto de uma forma um pouco diferente do que a gente conhece, né? Que a gente conhece as traduções mais tradicionais. Mas eu vou ler aqui como esse texto traz. Diz assim: esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há traço de escuridão. Se afirmamos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andamos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Se afirmarmos que andamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas, se admitirmos o nosso pecado e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessa simplesmente revela a nossa ignorância a respeito de Deus. Escrevo isso, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas, se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas nossos, mas do mundo inteiro. E esse texto ele é bem autoexplicativo, né? Não precisa de muita explicação. Mas eu vou só ressaltar aqui algumas coisas. Esse texto ele é um chamado absoluto a abandonarmos o pecado. Mas aí você vai pensar, Rodrigo, a gente estava falando agora que a gente não consegue largar o pecado e tal. Não, mas se pecado, nós temos o nosso fiel advogado que vai nos purificar. Mas ele é um chamado para a gente reparar em nós mesmos e tomarmos cuidado aonde pisamos. Como diz aqui, ele coloca o erro como o tropeçar por falta de luz, né? Nós erramos quando a luz de Deus não está iluminando o nosso caminho. E o que é que ilumina o nosso caminho? A palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, toda vez que nós não estamos seguindo a palavra de Deus, nós podemos tropeçar. E isso é normal. Porque nós não queremos tropeçar. A diferença está aí. Mais um pouco adiante, em 1 João capítulo 2, ele vai falando que aquele que não se mantém na prática do pecado, aquele que não planeja pecar, aquele que não tem a sua vida prazer no pecado, né? E aí eu lembrei de uma das primeiras histórias da Bíblia, lá em Caim, lá em Gênesis 4. Não precisa abrir não, que eu vou ler aqui, também nessa versão diferenciada. Mas Caim e Abel apresentaram suas ofertas diante de Deus. Deus abençoou
gostou, né, a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, porque ele não fez da forma certa, né? E aí lá no versículo 6 de Gênesis 4, Deus fala diretamente com Caim. Mas o Eterno disse a Caim: por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir da maneira correta, será aceito. Mas, se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Está bem perto e pode agarrá-lo. Mas você é quem deve dominar o pecado. Essa palavra também, ela nem precisa ser explicada. Deus foi muito claro com Caim. E Caim era homem como nós, né? Ele já tinha o pecado. Nós nascemos em pecado, é o que a Bíblia diz. A semente do pecado já nasce em nós. Então, Caim era homem como qualquer um de nós aqui, qualquer um que está assistindo a live. E Deus foi bem específico para ele. É você quem deve dominar o pecado. Somos nós que devemos dominar o pecado. O pecado, ele está à nossa espreita. Como Deus falou, ele está perto e pronto para nos agarrar. Cabe a gente dominar esse pecado. Não vou fazer. Me recuso. Não vou fazer isso. Eu sei que isso vai entristecer Deus. Eu não vou fazer. Ponto. Ah, Rodrigo, mas é difícil. É difícil. Muito. Muito difícil. Nós, naturalmente, talvez não tenhamos força suficiente para manter esse não. Mas aí entra o Espírito Santo de Deus. Aí entra Deus. Porque quando a gente fala assim, Deus, estou fraco, eu não consigo. Ele nos dá força. Ele nos levanta. Amém? Ele não permite, se o nosso coração se posiciona dessa maneira, ele não permite que a gente fique sem força para vencer o pecado. Ele nos dá força para vencer o pecado. Mas nós precisamos tomar essa postura. E isso eu estou falando para nós, que já temos Cristo como Salvador, já temos o Espírito Santo, já fomos batizados. Como eu falei no início, como o Billy Graham disse, o desgraçado do velho homem sabe nadar. Ele não morreu no batismo. Nós precisamos todos os dias fazer essa escolha. Todo dia não, toda hora. Toda hora nós precisamos fazer essa escolha de pecar ou não pecar. De ser uma ofensa a Deus ou não. Porque o nosso pecado, ele é primeiramente e acima de tudo uma ofensa contra Deus. É contra Deus que nós estamos pecando. O pecado, ele também pode ser contra outra pessoa. Ele também pode ser um pecado contra a sociedade. Ele também pode ser um pecado que vai destruir o seu próprio corpo, como um vício, entre outras coisas, se colocar em perigos desnecessários. Mas, acima de tudo, todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado não começa ofendendo
uma pessoa ou a você. Todo pecado começa ofendendo a Deus. Então, por isso que João fala, eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês não pequem. Porém, como nós somos homens falhos, todos nós, como todos nós erramos, às vezes tentando acertar, às vezes tentando, não, se eu fizer isso eu vou ajudar a pessoa, não, se eu fizer aquilo eu vou ajudar. Não. Às vezes nós tentamos ajudar até Deus, né? Como Sara fez com Abraão. Mas não. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso posicionamento, com as nossas atitudes, até de boa. Não, mas é que eu quero ajudar. Às vezes o eu quero ajudar, você está pecando. Você primeiro precisa buscar a direção de Deus. Deus é que nos direciona. E Ele vai dizer o que a gente precisa fazer. Né? Como eu estou dizendo aqui, é impossível viver sem pecar. Infelizmente. A gente vai fazer de tudo, né? Como eu disse. A gente precisa se posicionar e precisa fazer de tudo para não pecar. Mas a gente vai pecar. É a nossa natureza. Isso só vai mudar quando a gente morrer. A infeliz verdade da nossa vida é essa. Nós fomos purificados por Cristo, santificados por Cristo, mas a nossa carne é inclinada para o mal. Eu conheci um diácono que ele costumava fazer sempre a menção da história dos 2 cachorros. Você tem 2 cachorros e eles vão brigar. Um se chama carne, o outro se chama espírito. Sabe quem vai vencer a briga? Aquele que você alimentar mais. Então, se você alimentar mais a sua carne, é ela que vai vencer. Agora, se você alimentar mais o seu espírito, é ele que vai vencer a briga. E essa briga, como eu falei, é toda hora. Todo dia. Você precisa alimentar o Senhor. Rodrigo, como é que eu vou alimentar meu espírito? Simples. Ora, leia a Bíblia, estuda a palavra de Deus, busca Deus, vê qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus, é isso que eu tenho que fazer? É dessa forma que eu tenho que me portar? Existem pessoas que já estão um pouco mais à frente na caminhada, né? Então elas vão poder te ajudar, mas sempre buscando a vontade de Deus, né? A revelação de Deus está na Bíblia. Quem é Deus está na Bíblia. Você aprende quem é Deus, qual é a vontade dele na Bíblia. Disso ninguém pode fugir. Não adianta você tentar procurar em outros lugares. Existem vários livros com vários estudos muito bons. Não estou falando que eles são desnecessários, não. São muito bons, né? Livros que nos ensinam muita coisa. Mas a palavra de Deus revelada é a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Tia Roberta estava falando aqui. Saulo conhecia Deus. Saulo conhecia a lei. É verdade. Ele não entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Isso que ele não entendeu. Mas ele era fiel a Deus. Ele era fiel à palavra de Deus. Tanto que ele perseguiam aqueles que ele entendia que estavam errados. Então ele entendia que eles estavam errados e ele perseguia. Mas aí, o que Jesus fez?
Bom, se você ainda não entendeu, vai entender agora. E aí Jesus veio e se apresentou a ele. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Sou Jesus. Estou aqui, ó, para você ver. E ele não conseguia enxergar nada, né? Porque era uma luz tão forte, tão brilhante. Né? Jesus é esse. É a luz que ilumina todo homem, já dizia João mesmo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala isso. Jesus é a luz que ilumina todos os homens. Então, diante dos nossos olhos, a gente não vai nem conseguir enxergar ele, não. Mas ele foi lá e se apresentou a Saulo. Aí, Saulo conseguiu começar a entender quem ele era. E aí ele viu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então, o que ele estava fazendo estava errado. Ele não devia perseguir mais. Ele não devia mais falar que quem seguia a Cristo era errado, porque ele viu a Jesus. E ele entendeu que seguir a Jesus é o correto, é a continuação da lei. Que lei, Rodrigo? A lei de Deus, dada por Moisés. Lembra que a tia Roberta falou aqui do Pentateuco? Né? Lá em Levítico, lá em Êxodo, em Deuteronômio, estão todas as leis. As leis de Deus. Jesus, ele, como eu costumo dizer, ele trouxe a lei para um outro nível. A lei falava de atitudes. Jesus fala de pensamentos e intenções do coração. Jesus resume as leis em amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele fala, a lei diz, não adulterarás. Porém eu vos digo, se você olhar para uma mulher, se um homem olhar para uma mulher e no seu pensamento tiver maldade, ele já pecou. No pensamento. Ih, estamos ferrados, né? Estamos. Muito. Muito mesmo. Porque o nosso pensamento já é pecado. E aí você fala assim, meu Deus do céu, mas eu pensei isso, isso e isso. Aí Deus sabe. Tá? Só para avisar. Deus sabe que você pensou isso e é pecado. E você precisa se arrepender desses pecados também que estão no seu pensamento. Todo dia. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que um dos meus grandes problemas é a violência. Graças a Deus, eu parei de praticar a violência há muito tempo. Graças a Deus. Mas eu, por exemplo, não assisto telejornal. Não assisto. Quando eu preciso saber de alguma notícia e tal, eu procuro na internet aquela notícia, leio, porque para mim, ouvir determinadas notícias gera em mim ódio, violência. E aí eu peco. Então eu prefiro não ouvir. Não ouvir a notícia de um pai que abusou de sua filha. Não ouvir a notícia de um pai que abandonou a família, uma mãe que batia nos filhos, que matou o filho, uma filha que matou os pais. E eu prefiro não ouvir. Não ouvir. Porque o meu pensamento me trai. No meu pensamento eu já penso logo, isso aí merece umas boas. Então, prefiro não ouvir. Porque senão eu vou pecar. Então, o que a gente faz com o pecado? A gente faz que nem José, ó. Mete o pé. Não ouço. Não ouço. Porque senão eu vou pecar. Então, para não pecar, não ouço. Pronto. É assim, gente. Parece simples, né? Parece simples, mas não é não. Você tem que fugir das coisas que te levam a pecar.
Você tem que fugir. Todos nós somos, como Paulo escreveu, nós somos como sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É uma cova enfeitada. Não sei se alguém aqui já foi em um dos Jardins da Saudade, mas o Jardim da Saudade é bonitinho, né? É tudo aquela graminha verdinha, é bem bonitinho o cemitério. Mas não deixa de ser cemitério. Ele pode ser bonitinho, mas não deixa de ser cemitério. E assim somos nós. Lá em Romanos, capítulo 3, Paulo fala isso. A partir do versículo 9 até o versículo 20, Paulo fala assim, ó. Se é assim, aonde isso nos levará? Será que nós judeus, e aí agora eu coloco nós crentes, estamos em situação melhor que os outros? Na verdade, não. Basicamente, todos nós, crentes ou não crentes, judeus ou não judeus, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As Escrituras não deixam dúvida sobre isso. Não há ninguém vivendo como deve, nenhum sequer. Na tradução de vocês está, não há nenhum justo. Nenhum sequer. Ninguém entende. Ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho. Todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo da maneira correta. E não creio que há quem o consiga. A garganta dele é como túmulo aberto. E sua língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e espreitam e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano e emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Está claro que este texto não representa o que Deus diz a respeito dos outros, mas o que diz sobre nós. E quem as Escrituras foram primeiramente endereçadas. Está claro que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco, furado, com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele. Isso só faz realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. A nossa relação com Deus, se nós temos alguma, só faz transparecer o pecado. Qualquer gotinha preta, qualquer coisinha que cair nessa camisa agora, vai realçar. Por quê? Porque ela é branca. Ela é branca, eu estou debaixo da luz, aqui. Né? A gente estava acompanhando ali a live para ver a questão do volume. Essas bolas brancas na live parece até que são lâmpadas. Elas ficam bem brancas mesmo. E aí se você derramar alguma coisinha aqui, pegar uma tintazinha e pingar aqui, vai realçar. Sim. Vai realçar, vai parecer um negócio, vai todo mundo olhar. Não tem como não olhar. Aquela parede branquinha, pintadinha, perfeitinha, né? Tem pintor bom, né? Que faz isso, uma parede assim, né? Branquinha, branquinha, branquinha. Aí vai lá a criança com giz de cera, rabisca tudo. Você entra na casa, você só consegue olhar para o rabisco. Tá lá a parede toda branca. Tu só olha para o rabisco. Mas por quê? Porque chama atenção. Quando a gente entra na luz de Deus, quando nós estamos debaixo da luz de Deus, qualquer pecado chama atenção. Tanto o meu quanto o seu. Mas aí nos cabe a limparmos a nós mesmos.
nós reconhecemos o pecado do outro também? Sim. Para quem estuda a palavra de Deus e está na luz, vai olhar para uma pessoa e vai entender, poxa, aquela pessoa não está agindo certo. O que a gente faz? Ensina. Como é que Jesus fez? Quando falaram assim, ó, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela tem que morrer. Aí Jesus parou, olhou, é verdade. A lei diz que ela tem que morrer. Mas a lei diz que ninguém pode pecar. Então quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A lei em base é essa. A base da lei é não peque, não erre. Tá bom, ela está errada. Então, quem nunca errou, pode jogar a primeira pedra. Simples assim. Você nunca errou? Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca cometeu pecado? Quem aqui nunca enfiou a cara na lama? Enfiou o pé na jaca? Se jogou dentro da jaca? Todo mundo aqui. Não existe um, está aqui. E Paulo cita um texto de Davi. Quem escreveu isso foi Davi, gente. Lá em Salmos. Não há um justo sequer. Não há um que entenda a Deus. E nós não conseguimos realmente entender a Deus. Deus, ele é, ó, lá em cima. E nós, ó, cá embaixo. A gente tenta, a gente busca. Mas a gente não consegue entender a Deus plenamente. A gente só vai entender a Deus quando nós formos para a glória. Em nome de Jesus nós vamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos para a glória. Por que nós vamos para a glória? Porque nós somos melhores que os outros? Não tem ninguém melhor que ninguém, gente. Diante de Deus vai todo mundo prestar conta de tudo que fez. Não adianta. Você pode ter coisa que você fez escondido, ninguém sabe. Papai e mamãe não sabe. E teu irmão não sabe, tua irmã não sabe. Ninguém sabe. Né? Tá lá. Aquele pecado que você conseguiu esconder, ninguém sabe o que tu fez. Quando você chegar diante de Deus, meu filho, vai ter isso não. Ele sabe. Sabe de todas as coisas. Todos os nossos pecados, até esse que a gente escondeu de todo mundo. Se a gente não pedir perdão por esse pecado que a gente escondeu de todo mundo, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Se a gente não pedir perdão por esse pecadinho aí escondidinho, que você acha que não tem nada a ver, que é pequenininho, não, Deus não vai ligar para isso, não. Coisa tão bobinha. Não, Deus não vai ligar para isso. Cuidado. Eu já achei isso. Eu já tive um tempo na minha vida que eu achei isso. Não, ninguém vai saber dessas coisas aqui, não. Quebrei a cara. Quebrei a cara. Sabe quando a gente corre? Alguém aqui já fez isso? Tá andando, não percebe que é uma porta de vidro e dá de cara na porta? Eu já. É engraçado, tem uns memes por aí, né? A pessoa andando que não viu que era vidro. Então, quebrei a cara. Estava andando, estava achando que estava abafando. Daqui a pouco tinha uma porta de vidro na minha frente, eu não vi, eu quebrei a cara. E tive que me consertar. Não adianta a gente achar que vai esconder tudo, que não adianta. E dependendo do pecado, às vezes a situação se torna pública. Ah, meu Deus do céu, todo mundo agora está sabendo. O que eu faço? Pede perdão a Deus, em primeiro lugar. Se o seu pecado afetou outra pessoa, peça perdão a essa pessoa. Se o seu pecado afetou o corpo da igreja, peça perdão à igreja. Agora, nunca deixe nada escondido. Não vamos deixar, gente. Não vamos deixar. Esconder as coisas não é coisa de Deus. Deus é luz.
Nele não há um pingo, um traço de escuridão. E luz, ela mostra as coisas. Então a gente não pode ter nada escondido. Se a gente tem alguma coisa escondida, essa coisa não está na luz. Está escuro. Está escondido. Então, se tá nas trevas, e para esconder você vai ter que colocar nas trevas. Cavar um buraco, enterrar, jogar lá no fundo do seu coração. E aí vai estar nas trevas, vai estar escondido. Mas Deus um dia vai destapar tudo. E aí? O que a gente vai fazer? Né? O que a gente faz com isso? Desiste? Ah, sou pecador mesmo. Não adianta, né? Vou pecar para até morrer eu vou pecar? Não. Vou pecar. Paulo também fala isso. Fala não, né? Ele ensina a não fazer. Ele fala que tem gente que diz isso. Ah, não, então, já que Jesus morreu pelos meus pecados, então eu vou pecar para a morte dele valer a pena. Gente, já ouvi isso, tá? Já ouvi isso. Então vamos pecar para a morte dele valer a pena. Né? Se ele morreu pelos nossos pecados, então a gente peca muito. Não, gente. Não. Não. É o contrário. Porque se você fizer do sacrifício de Jesus algo banal, algo pouca coisa, não. Posso pecar porque Jesus vai me perdoar. Vai na tua casa. Pega o vaso que tua mãe mais gosta, aquele vaso que ela coloca na mesa para enfeitar e tal. Olha bem no fundo do olho da sua mãe, pega o vaso e faz assim no chão. Duvido. Duvido mesmo. Eu não faria. Não dá. Quando a gente pega, a gente está fazendo isso com Deus. A gente olha direto para Deus, peca. Rodrigo, você falou do tropeço. Sim. Essa é a diferença. Se você vive uma prática de pecado, você está vivendo como essa criança que joga o vaso no chão olhando para a mãe. Agora, você pecar sem intenção de pecar, aí é outra coisa. Aí essa é uma batalha que a gente vai ter que viver eternamente. Eternamente não, até a nossa morte. E se a gente conseguir vencer essa batalha até a nossa morte, como diz lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, aí sim, agora sim, está tudo certo. Lá em Salmos 32, capítulo 32, versículo 5, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que fez um monte de burrada na vida, né, às vezes a gente fica perguntando assim, meu Deus do céu, como é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Tanta besteira que ele fez, matou um monte de gente que não devia matar e tal, não sei o quê. Mas sabe por que o Davi era um homem segundo o coração de Deus? Salmos 32, versículo 5. Confessei-te meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Não encobrirei as minhas culpas. Essa é uma batalha diária. Essa é uma batalha diária. E aí, eu estou falando, nós cristãos, nós crentes, filhos de Deus, corpo de Cristo, essa é uma batalha diária. Não encobrirei as minhas transgressões. Errei,
Deus, errei. Me perdoa. Não quero isso. Não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso. O Senhor não me criou para eu viver no pecado. O Senhor não me criou para isso. Jesus não morreu em meu lugar para eu ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu não quero fazer isso. Me ajuda. Me ajuda. Gente, se você não pedir ajuda de Deus, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Só alimentando o espírito que ele vai vencer a carne. É só pensar nisso. Os 2 cachorros, se você não alimentar a carne e alimentar o espírito, ele vence a carne. Agora, se você alimentar a carne e não alimentar o espírito, e alimentar a nossa carne é fácil. Porque a gente faz isso naturalmente. É natural já nosso o alimentar a carne. Isso já é o normal. A gente vive e vive alimentando a carne. Porque como é natureza em nós o pecado, então alimentar essa carne é uma coisa muito comum. O ódio, a violência, o ciúme, a cobiça, e a gente vai, isso vem, né? Como eu falei, Jesus ele trouxe para o nível do pensamento. Então isso vem na nossa mente fácil. Fácil. Isso vem na nossa mente fácil. Você olha para uma situação, você já tem uma reação. No geral, sua primeira reação a gente tem que tomar cuidado. O pessoal fala, né? Não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Porque normalmente, de cabeça quente, nossa primeira reação é pecado. É a nossa primeira reação. Aqui na mente. Se você vai transformar essa reação em atitude, é com você. Se você vai na mesma hora, Deus me perdoa esse pensamento, não é isso que tua palavra me ensinou, então eu vou agir dessa maneira. Pronto. Aí você venceu. Aí você venceu. Por quê? Porque você parou. Não. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Jesus no deserto, Satanás tentando ele. Se joga aqui que na palavra de Deus diz que dará ordem aos teus anjos para te proteger. É verdade. Está na Bíblia. O diabo não estava mentindo, não. Está escrito na Bíblia. Darás ordem aos teus anjos para nos proteger. A gente ora isso. Para que Deus nos guarde, para que os anjos de Deus nos guarde. Né? A gente ora por isso. Então o diabo não estava mentindo, não, gente. Ele falou a verdade. Se você se jogar, Deus dará ordem aos anjos para te proteger. O que Jesus falou? Não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Só porque a palavra diz que ele vai dar ordem aos anjos para guardar você, você não vai ficar andando no meio da rua, no meio da Lemos de Brito. Não, Deus dará ordem aos anjos para me proteger, então nenhum carro vai me atropelar. Os anjos vão afastar todos os carros. Assim. Gente, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondeu. Acabou. Não é porque, não, Deus vai. Não. Deus vai me guardar de toda doença. Aí você não se preocupa com a tua saúde. Você não se preocupa com o que come, você não se preocupa com nada. Com banho, você não se preocupa com... Mas, gente, não. Você tem que cuidar, se cuidar. E aí Deus vai te guardar. Em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas a sentinela tem que vigiar. Não é assim, não. Não é Deus que vai tocar o alarme quando estiver chegando perto do pecado, não. É a sentinela que vai ver. Você precisa estar atento
Deus falou lá para Caim, olha, cuidado, o pecado está aí, ó. Está querendo te agarrar. Cuidado. Quem tem que vigiar? Somos nós. Deus nos ajuda a vencer o pecado? Sim, nos ajuda. Sempre que a gente pedir. Agora, se a gente não vigiar, não adianta. Não adianta. Então, é isso. Jesus, ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Ele morreu e ressuscitou para nos santificar, para nos justificar diante de Deus. Justificar é tornar justo, tornar inculpável. É isso que Jesus faz pela gente diante de Deus. A morte e a ressurreição dele faz isso por nós. Apaga todos os nossos pecados. Pega eles, joga fora. Nos dá um novo começo. E a partir desse momento, quem vai escolher pecar é você. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você só peca se você quiser. Ai, Rodrigo, que horror. Então, não, mas aí e aquilo. Estou falando de mim mesmo também, gente. Estou falando de mim mesmo também. Por isso que eu falei, não assisto telejornal. Não assisto. Para quê? Para não gerar ódio em mim. Então, não assisto. Ah, Rodrigo, mas aí eu vou ter que me privar de fazer isso, de fazer aquilo? A escolha é sua. Você se priva se você quiser. Cada um vai ter sua consequência. Né? Você vai fazer uma escolha para a sua vida. Se você quer andar com Cristo, na luz, tendo comunhão com Deus e com os irmãos, ou se você vai andar em trevas. Essa escolha é sua. A partir do momento que Cristo te libertou. Antes de Cristo nos libertar do poder do pecado, aí infelizmente vai de mal a pior. Infelizmente. Nosso dever como cristãos é explicar isso para todo mundo. Que eles precisam entender que Jesus, Deus, se humilhou, veio à terra como homem, viveu, permitiu ser preso, torturado e morto, e ao terceiro dia ressuscitou. E ele fez tudo isso para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Se você não entende essa linha que eu acabei de traçar, essa pequena linha que eu acabei de traçar, se você não entende isso, você ainda não nasceu de novo. Você precisa entender isso para ser nova criatura. Que Jesus veio como homem, sendo Deus, viveu aqui na terra, não pecou durante sua vida, se entregou para a morte, e ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso, todo esse sofrimento que ele passou para nos livrar do pecado, para nos justificar diante de Deus, para ser nosso advogado diante de Deus, para ser nosso mediador. É Ele que
faz a ponte entre nós e Deus. O mediador entre os homens e Deus é Jesus. Por quê? Por causa disso. Ele veio aqui, morreu e ressuscitou. Pelo poder da ressurreição de Cristo, hoje nós podemos ser feitos filhos de Deus, irmãos de Cristo. E se a gente não entender isso, entender e aceitar esse sacrifício, mas não é aceitar porque ele está te fazendo um favor, não. É aceitar do eu sou um miserável que só sabe pecar, não tenho esperança para a minha vida fora de Jesus. Se Jesus não entrar na minha vida, não existe esperança para mim. Se você não tiver esse pensamento, você ainda não nasceu de novo. Se você não olha para o seu pecado e sente vergonha por ter feito ele, você ainda não nasceu de novo. Se você peca e esconde o que errou, você ainda não nasceu de novo. Tem uma regra no português, quando você está fazendo uma redação, se você errar uma palavra, o que é normal, você pode errar, você faz um traço na palavra e aí escreve ela certa do lado e continua escrevendo. Se você tentar rabiscar aquela palavra para esconder o seu erro, aí o professor pode descontar ponto. Está errado. Você não esconde o seu erro. Você assume, errei. Está aqui, ó. Risquei. Estava errado. Eu errei. Aí eu faço certo. Uma regrinha de português que pode nos ensinar muito. Se a gente não assumir que a gente é pecador, como diz uma canção americana, que na tradução é uma tradução de uma palavra que a gente não gosta, mas é verdade, um desgraçado pecador. Porque desgraçado é aquele que está fora da graça de Deus. Então, um desgraçado pecador, miserável, homem corrupto. É isso, gente. Somos nós. Somos nós. Sem Cristo, lembra da música que a gente cantou hoje? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E não vai mesmo, não. Nosso coração, nossos pensamentos são naturalmente voltados para o pecado. A nossa natureza é pecar. E a gente precisa entender isso. Aceitar que Jesus morreu e ressuscitou para me libertar disso e assumir publicamente. Eu, Rodrigo Borges Rocha, declaro que entendo o sacrifício de Cristo na cruz. Entendo que a sua ressurreição foi para me libertar do poder do pecado e da morte. E peço a Cristo que pela misericórdia de Deus me santifique e me guie numa vida de santidade. Se eu não entender isso, se eu não fizer essa declaração na minha vida, se eu não entender que todo dia eu preciso lutar para não pecar, se eu não entender que tudo começa na minha mente e que passou pela mente, eu preciso pedir perdão a Deus e não praticar, lembrar do que sua palavra diz sobre aquilo e fazer o que a palavra de Deus manda a gente fazer. Se você não
seguiu esses passos, você ainda não é uma nova criatura. Infelizmente. Não estou falando de membro de igreja, não estou falando de batizado, não estou falando de nova criatura. Se você não abandonou o pecado, se você não entendeu o sacrifício e a ressurreição de Cristo, e não pediu para que Ele guiasse a sua vida, limpasse a sua vida, e aí, obviamente, todo mundo vai perceber isso, porque tem que perceber. Se ninguém perceber, porque tem alguma coisa errada. Porque todos nós éramos pecadores. Cristo limpou a minha vida, eu não estou pecando mais, mas ninguém percebe isso? Como assim? E os pecados que eu cometia antes? Ninguém percebeu que eu parei de fazer? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada aí. As pessoas percebem. As pessoas percebem. Barnabé foi um homem que eu nem lembro o nome dele. Barnabé é apelido. Ele era conhecido como filho da consolação. As pessoas conheciam ele como filho da misericórdia, porque ele ajudava as pessoas. Então as pessoas têm que reconhecer em nós que nós somos filhos de Deus. Ah, Rodrigo, eu não devo satisfação a ninguém na minha vida. Deve. Primeiro a Deus. Segundo, indiretamente, as pessoas precisam ver em você a mudança. Porque se essa mudança não for externa, ela não foi interna. Ela acontece no espiritual e vem para o mundo natural. Se ela não vem para o mundo natural, é porque ela ainda não aconteceu no espiritual. Ela precisa vir para o mundo natural. Todo mundo tem que olhar para você e falar: você está diferente. O que aconteceu? Por que você não está mentindo mais? Por que você não está zoando mais? Por que você não está falando besteira? Tem alguma coisa diferente em você. Por que você não está mais tirando aquelas fotos mega sensuais da internet? Tem alguma coisa diferente em você. As pessoas têm que perceber. Se as pessoas não percebem nenhuma mudança em você, então não mudou nada. Então, esse processo precisa acontecer na sua vida. Entender o sacrifício de Cristo. Pedir para Ele entrar na sua vida, limpar, justificar, restaurar. Começar a ter uma vida de fuga do pecado e relação íntimo com Deus. E mudar a sua vida, as suas atitudes. Isso precisa acontecer. Se isso ainda não aconteceu, eu te convido a fazer isso hoje. Vamos todo mundo fechar os olhos. Ninguém precisa olhar para ninguém. Nessa hora é só você e Deus. Você que está aí na live, preste bastante atenção também. Eu quero que Jesus Cristo, Filho de Deus, dirija a minha vida, seja Senhor e Salvador da minha vida, me limpe de todos os pecados, me dê acesso ao Pai, para que eu possa ter um relacionamento com Deus, transforme e mude minhas atitudes, para que eu seja uma nova criatura. Se você entende isso, se você entende que você precisa fazer esta declaração, eu te convido a levantar a sua mão. Você que está em casa, coloque a mão no coração e faça essa oração comigo.
Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício. Muito obrigado porque o Senhor, mesmo sendo Deus, o Senhor veio aqui na terra, viveu aqui na terra, se relacionou com pessoas pecadoras para lhes mostrar o caminho certo, para transformar a vida delas, para que elas não fossem mais pecadoras. Muito obrigado porque o Senhor voluntariamente se sacrificou na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Te peço que agora o poder da sua ressurreição seja derramado sobre a minha vida para me limpar de todos os meus pecados, me purificar de todas as minhas injustiças, todas as minhas transgressões, todas as minhas ofensas contra Deus. Me limpa, me purifica e me ajuda a reparar os meus erros diante dos homens. Me ajuda a lutar contra o pecado todo dia. Me dá forças para vencer o pecado e ser digno de ser chamado filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus possa abençoar as nossas vidas. Deus possa continuar nos guardando. Nós precisamos de muita ajuda divina, né? Muita. Muita. Não se engane. Não se engane. O tio Rodrigo está lá pregando. O tio Rodrigo deve ser um cara quase sem pecado. Mentira. Isso não existe, tá? Normalmente, quem está aqui na frente, às vezes, precisa de mais ajuda do que vocês. Tá? Se alguém falar diferente, não é o Evangelho de Cristo. Amém? Todos nós somos pecadores. Todos nós. Se você nasceu nesse mundo, você é pecador. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é diferente de ninguém. Não há um justo, nenhum sequer. Porque nós sozinhos, cara, fé mesmo. Nós sozinhos, tá ruim. Muito ruim. Só olhar para tudo que está acontecendo aí no mundo que você vai ver o quão ruim nós somos. Quão sujo nós somos. Está muito ruim para o nosso lado. Muito. Todo mundo. Só Jesus na nossa vida para a gente ser diferente. Amém? Que Deus nos abençoe.